Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. O nosso papo hoje à noite será sobre tecnologia, como a tecnologia está mudando a economia brasileira, quais são os desafios também dos setores de ponta da tecnologia, como por exemplo o 5G e suas evoluções, quais são os desafios também para a segurança da tecnologia da informação e como é que estão as empresas que trabalham nesse setor, empresas brasileiras também que trabalham nesse setor, muitas delas inclusive listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. E para falar sobre esse assunto, temos um convidado especial aqui nos estúdios da BMC, o Vanderlei Rigatieri Jr., que é CEO da WDC Network, que é uma das empresas mais importantes do Brasil do setor tecnológico. Vanderlei, primeiramente, muito boa noite, obrigado por estar conosco, é um prazer tê-lo aqui na BMC. Ô Carlos, muito obrigado pelo convite, é um prazer também estar com vocês todos aqui, com os ouvintes, os assinantes aí, que é muito legal poder falar sobre tecnologia. Vanderlei, primeiramente a pergunta de rito para todos os meus convidados aqui no BMC Talks. Quem que é Vanderlei Rigatieri em um minuto e o que a WDC faz em um minuto? Ok, bom, eu sou o fundador da WDC. A WDC é uma empresa de tecnologia que a gente fundou a empresa há 20 anos atrás, estamos fazendo 20 anos de idade agora. Começamos com a ideia realmente de trazer tecnologias para o Brasil que na época não tínhamos disponível aqui. Então, o WDC é o Wireless Design Center. Desde aquela época a gente acreditava muito nas tecnologias de telecomunicações do modelo sem fio. E eu sou engenheiro eletrônico e sempre fui apaixonado por tecnologia e vimos essa oportunidade de criar essa empresa e desde então a gente trabalha em vários segmentos de tecnologia. Telecomunicações, com toda a rede de infraestrutura para provedores de internet, operadoras com fibra ótica, roteadores, tudo isso. A parte corporativa, que aí tem segurança da informação, cibersegurança, segurança eletrônica também, redes e há 3 anos atrás nós entramos no mercado de energia limpa, energia solar. Então a gente tem aí uma diversidade bem grande aí de atuação hoje no mercado. Perfeito. Vanderlei, exatamente, vamos tratar um pouquinho dos vários aspectos, várias frentes de trabalho de vocês. Lembrando que a WDC é uma empresa listada na Bolsa de Valores. Então a pergunta que te faço é, como foi o ano de vocês, de 2023, e quais novidades a gente está vendo no ambiente tecnológico brasileiro? A última vez que conversamos, já faz um tempinho, faz alguns anos, e era o começo da tecnologia 5G, vocês foram um dos pioneiros que trazeram para o Brasil essa tecnologia junto com parcerias internacionais. Como que está isso, como está essa implementação no Brasil e quais desafios vocês estão vendo para o futuro próximo? Bom, o 5G é impressionante, né? Porque a implementação está indo, eu acredito que numa velocidade bem rápida até pelo Brasil. O 5G é uma tecnologia super importante, principalmente para o B2B, do que para a gente como usuário, pessoa física, né? A grande história do 5G é uma comunicação entre máquinas com uma latência muito baixa. Então isso permite que você possa automatizar indústrias, empresas de uma maneira muito mais eficiente, né? Então a gente como consumidor talvez não tenha sentido ainda essa grande diferença. Tirando a velocidade nos telefones celulares, Sim, que é mais lúdico do que de business. Mas as empresas vão se beneficiar muito mais dessa tecnologia. Então nós mesmos já estamos implementando redes privadas, né, que são para empresas, com a frequência para a empresa, que não usa nenhuma infraestrutura de operadora. E isso tem sido muito interessante, né? Porque já me perguntaram várias vezes por que uma rede privada é mais interessante para uma indústria do que usar a própria rede 5G que está disponível nas antenas das operadoras. E eu fui estudar isso a fundo, né?
E tem uma diferença, viu, Carlos? Desculpa se eu sou mais técnico. Não, mas estamos aqui para isso. É que a gente, como usuário, quer o download muito rápido. Então você digita algumas coisas lá e vem o conteúdo, baixa um vídeo, baixa o seu vídeo aí na internet e tal. Então a rede pública, ela está configurada para pouco upload nosso para a antena e muito download da antena para a gente. Quando você vai para um ambiente industrial, quando você vai para um ambiente que precisa de conversação entre máquinas, é exatamente o contrário. É a máquina precisando mandar muita informação para a central. Então, isso faz com que a empresa opte por implantar a sua própria rede, né? E a gente tem um modelo de negócio, que é o TaaS, que ela nem precisa fazer o investimento nas antenas. Nós alugamos essas antenas para as empresas. Então, fica uma operação muito mais interessante para quem quer montar sua rede privada dentro da empresa. Pois é, você falou que o 5G no Brasil está crescendo, está se popularizando, né, está se expandindo de uma forma muito mais rápida do que se esperava. Eu me lembro quando a gente conversou alguns anos atrás, que tinha o plano de implementar antes no centro de São Paulo, que ia chegar no Natal de 21, se não me engano, no centro de São Paulo, depois ia para outras cidades. Agora, muitos locais, até do interior do Brasil, tem 5G, sem nenhum problema, funciona perfeitamente e cada vez mais o país inteiro quase está sendo vamos dizer, coberto pelas redes 5G. Por que isso, na sua opinião, foi possível? Investimentos pesados nas empresas, demanda forte por parte do público, o governo ajudou, ou simplesmente foi algo... O desenvolvimento tecnológico está sendo muito mais rápido em todas as frentes, e isso foi apenas um dos exemplos desta rapidez tecnológica, Sim. né? O que a gente sabia lá atrás é que o 5G iria trazer um desafio para as operadoras, porque a frequência que ele usa precisaria de mais antenas para fazer a mesma cobertura. E a outra coisa é que a fibra ótica precisaria estar mais disponível para ele conectar essas antenas todas. O que eu acho que aconteceu, né, ao longo para as operadoras, né, a gente não participa desse segmento, a operadora faz seu plano, vai direto, né, é que a infraestrutura de fibra ótica disponível no Brasil é muito grande, cara. Na verdade, já está... A verdade é que o Brasil talvez seja um case mundial de ser um país com dimensões continentais, mas você pode ter certeza, nos 5.600 municípios que a gente tem, todos eles têm uma rede de fibra ótica atendendo a cidade. Porque os provedores regionais de internet construíram essas redes. Eles foram pioneiros em investimento em rede de fibra ótica. E isso fez com que o Brasil tivesse uma universalização do acesso muito mais rápido do que outros países. Isso foi iniciativa privada. Privada. Que fez isso. Quer dizer, nesses últimos 20 anos, esse investimento em banda larga no país foi muito por causa da iniciativa privada, criando o seu provedor regional e espalhando a banda larga de alta velocidade em cidades pequenas, né, em regiões que as operadoras não estavam presentes com rede de fibra. Então, essa infraestrutura de fibra ótica tem ajudado muito a desenvolvimento tecnológico no país como um todo. Então você hoje, na sua casa, tem uma fibra chegando lá, né, que há alguns anos era coisa de... Né, isso aí vai ser impossível. Não. Você vai para qualquer cidade do interior do Brasil, você vai ter fibra ótica. Então, esse mérito desses provedores, são mais de 10 mil provedores de internet no Brasil, a gente tem que reconhecer, né? E isso fez com que a tecnologia como um todo se expandisse, né? Principalmente na pandemia. Pandemia, todo mundo foi para casa
E aí a internet foi A internet foi muito requisitada. E o sistema brasileiro, a infraestrutura do Brasil segurou bem, na sua opinião, durante a pandemia, e isso também incentivou a uma mais rápida, né, implementação do 5G. Como é que foi essa passagem? Porque assim, a demanda foi de um dia para o outro, não esperada, e foi brutal, né? Entre demandas, especialmente de vídeo, né, muitas reuniões, o que ocupa muita banda, né? E, na sua opinião, a internet brasileira segurou bem e isso também ajudou a rapidez da implementação do 5G? Eu tenho certeza que a gente segurou muito bem. Hoje, porque a verdade é o seguinte, quando você tem uma fibra, a quantidade de dados que você pode passar é muito maior. Então, se você tem lá 300 mega, 500 mega, até 1 giga chegando na sua casa, você tem banda suficiente para vídeos e mais vídeos, né? O que eu acho que aconteceu foi que essa disponibilidade de banda larga para o usuário fez com que ele realmente percebesse a importância de ter uma conexão de boa qualidade. E aí o 5G teve que vir correndo atrás para a demanda do público. Para a demanda, porque aí é a demanda móvel. Claro. Né? Claro. Quer dizer, então, eu não tenho dúvidas, o 5G não vai substituir a nossa rede de fibra física. Não é para isso que o 5G foi feito. Né? Mas a gente se acostumou dentro de casa a ter internet muito rápida. Então, quando você está na rua, você também quer essa internet rápida. Claro. E aí então, a demanda do 5G, a demanda do 5G vem por aí também. Falando um pouquinho também das polêmicas ligadas ao 5G, a questão também do custo, né, da questão da banda, que ocupa algumas bandas também, se não me engano, de rádio também, você tem problemas, mas principalmente a polêmica política, especialmente a questão da escolha entre o modelo chinês, né, no caso da Huawei, mas não só da Huawei, e o modelo europeu, americano, da Ericsson, entre outras empresas. O Brasil acabou dando um jeitinho, né? Escolheu os dois, ou seja, escolheu na rede pública, a Huawei pode participar dos leilões, Sim. E no caso da rede particular, das Forças Armadas, governo, bancos, Embraer, não podem, só é uma rede separada. Como que está isso hoje, nesse momento? Continua essa divisão? Qual que são as implementações dos dois lados? A rede particular também está, vamos dizer assim, segregada e já está no mesmo nível da rede pública? Qual que é a situação nesse momento? Veja só, as redes públicas, né, a Huawei é uma potência, né, como desenvolvedora de tecnologia. Isso a gente não pode negar, né? Apesar de todas as implicações, né, que o governo americano fez, né, na verdade, você vê, não tem nenhuma empresa americana que desenvolveu o 5G, nem o 4G. Na verdade, você tem hoje 3 grandes players, que são Huawei, Nokia, que é finlandesa, Sim. e Ericsson, que é lá também da Suécia, mas você não tem nenhuma empresa americana. Né? Então, na verdade, por quê? Porque precisa de muita pesquisa e desenvolvimento. Então você tem uma gigante tecnológica como a Huawei, que investe em tecnologia. Se eu não me engano, eu vi a última estatística, acho que ela só perde em investimento em tecnologia para a Meta. Que é a empresa dona no Facebook e no Instagram. Exatamente. E no WhatsApp. Exato. O resto, os centros de pesquisa e desenvolvimento são muito fantásticos. Eu já visitei lá, é uma coisa maluca. Então, por quê? Porque é necessário isso. Né? Então, o 5G ele veio numa velocidade muito rápida. Né? E eu acho que não vai parar aí. Né? Agora a gente está prestes a ir a uma feira, né, que é em Barcelona. Que é a maior feira do mundo de tecnologia, né? Tecnologia, começou com 5G, depois ela foi expandindo para outras tecnologias. E a gente vai chegar lá com muitas novidades. Né? Assim como dentro da nossa casa, hoje já tem uma novidade
que muita gente ainda não sabe, que é o Wi-Fi 6. Como é que é isso? Conta pra gente aqui. Porque assim, a gente vê o Wi-Fi, ele veio também nesse várias gerações e evoluções. Quando a gente começou a WDC há 20 anos atrás, o Wi-Fi era a primeira versão do Wi-Fi, pouca gente usava o Wi-Fi, as empresas tinham medo de usar o Wi-Fi, porque tinha aquela figura da tubinho da batatinha Pringles, que uma antena e alguém ia lá esnifar a rede dele, que não existe isso, né? Mas depois foi evoluindo, e veja hoje você, ou qualquer um que está nos assistindo, dentro de casa, a gente tem uma necessidade de ter cobertura Wi-Fi em todo lugar que você vai. Em todos os quartos. Em todos os quartos e tudo mais. E isso, para a tecnologia, é complexa, porque o Brasil, em particular, as nossas paredes são de concreto, né? de tijolo. É diferente dos Estados Unidos, você tem o drywall, que aí a onda de rádio passa legal. Então, por isso que hoje a gente tem um desafio dentro de casa de ter cobertura em todo lugar. O Wi-Fi 6 ele veio para fazer esse tipo de coisa. Ou seja, você aproveitar a banda que chega na sua casa em fibra, que é alta, e ela não virar um gargalo. Claro, na transmissão das ondas, né? Mas isso não tem problema, por exemplo, para a saúde humana, aumenta a força das ondas, não é potência de transmissão, não é mais isso. É um tipo de modulação do sinal que ele vai aproveitar melhor a mesma frequência. Entendi. E ele consegue passar por isso. Então você tem que distribuir isso dentro da sua casa. Então eu acredito que daqui a pouco a gente vai estar mais preocupado com a cobertura dentro de casa do que com a velocidade de acesso na sua... É verdade. E porque você vai ter muitos equipamentos conectados na rede. Claro. Né? TV smart, é o seu computador, é o seu celular, é o seu relógio. A gente virou um IoT, né? O mundo de internet das coisas é muito grande, né? Agora, terminando o assunto 5G, a China acabou de mandar para o espaço o primeiro satélite que pode transmitir em 6G, né? Então já estamos em uma nova tecnologia, uma nova fase. Mas ao mesmo tempo, pelo menos no dia a dia das pessoas, como você falou, né, no começo, no dia a dia dos cidadãos comuns, o 5G serve só para baixar foto e vídeo mais rápido no computador. Do ponto de vista dessa evolução no 6G, vai mudar alguma coisa a mais ou para o consumidor o estado da arte é esse? Não teremos grandes mudanças, né, mesmo se a velocidade, ou melhor, a latência diminuir ainda mais com o 6G. Qual que será o próximo passo assim, na evolução? Existe no mundo de telecom uma regrinha que diz o seguinte: o G-par atinge muito mais a gente. O 4G, o cidadão do que ele teve um impacto na nossa vida muito grande, porque a velocidade do 4G já foi grande. Pelas redes sociais foi fundamental, né? O 3G, a gente já não sentiu tanto isso. Por quê? Porque o 3G pegou muito mais os equipamentos também. Os alarmes que puderam se ligar a essa rede, sistemas que puderam usar essa rede. O 5G veio também nessa linha. Hoje as máquinas aproveitam melhor o 5G. Provavelmente o 6G vai também ter um impacto maior na nossa vida. Ou algum tipo de importância para você, né? Porque o 4G te abriu os apps. Especialmente aqueles com imagens, com né? Imagens, com vídeos. Os TikToks da vida. Que não existiriam sem isso, né? Então, eu acredito que o 6G vai ter um impacto maior para nós, como pessoa física, do que o 5G. Mas, Vanderlei, você acha que também no caso do 6G teremos a mesma polêmica política como houve com o 5G? Ou é algo que foi superado pelos eventos? Porque, assim, a questão lá era acusações de espionagem, de obter metadados, etc.
Depois de 2 anos da implementação do 5G, não vimos casos como esse. Os problemas de uso de dados, de abuso, né? A gente vai falar disso também, de ataques informáticos, são de outra natureza. Sim. Não foi comprovado, pelo menos, nenhum tipo de espionagem por parte de potências estrangeiras utilizando o 5G. Você acha que o 6G terá o mesmo problema do que o 5G? Teremos que fazer redes segregadas? E no caso que está falando no começo, né, de empresas que têm redes próprias, né? Uhum. Teremos coisas parecidas ou a polêmica foi superada pelos eventos graças ao 5G? Eu tenho a impressão que isso é sempre é muito mais político do que tecnológico. Então, a minha visão é que depende de quem ganhar a eleição nos Estados Unidos. Aí a gente pode ser que tenha mais ou menos pressão sobre isso. Tá? Porque nunca foi provado que houve algum tipo de vazamento, porque o produto estava fazendo isso. A gente tem um problema hoje mundial que são os hackers, que são os ataques, né, que roubam os dados mesmo. Então eu acho que essa preocupação, na minha opinião, é muito maior do que você ter um produto, uma antena lá que vai roubar dado que você está passando esse dado. Se um hacker vai pegar o seu dado muito mais rápido do que qualquer outro produto desse. Então eu tenho a impressão que é uma polêmica muito mais econômico e político. Porque, veja bem, olha o que está acontecendo hoje no mundo. Né? Você tem um público que também põe ligado à economia. A China está exportando deflação. Esse ano, os produtos chineses estão chegando no mundo mais baratos do que o ano passado. Até por causa de dumping que a China está fazendo. Não, né? A China tem uma capacidade produtiva que não está sendo consumida internamente. Então ela tem que exportar. Nós sofremos isso o ano passado na energia solar. Para você ter uma ideia, em 2022 para 2023, o preço da energia solar, dos painéis caíram 70%. Quer dizer, se você imaginar que é uma queda de 70% no preço em dólar, é muita coisa. Então, na verdade, essa capacidade produtiva que eles acumularam, agora está sendo até um problema para eles, porque está com uma capacidade produtiva muito grande, de tudo que é industrializado. Então eu tenho a impressão que é contra isso que o Ocidente aí está preocupado. Preocupado. E na pandemia, a gente também sofreu exatamente isso, porque quando fechou a China, caramba, ninguém tinha produto. Vocês também, como é que vocês enfrentaram essa... Porque vocês importam também muito, distribuem produtos chineses, né? Como boa parte da tecnologia do mundo é feita na China. Tudo aquilo que a gente está vendo aqui, provavelmente tecnologicamente, inclusive os vídeos que o nosso público está usando em casa foram feitos na China. Como é que vocês reagiram a esse shutdown do comércio mundial? Pelo menos na primeira fase, 6, 8 meses da pandemia, tivemos um sudden stop, né, do comércio mundial e não chegava mais nada, né? Vocês conseguiram manter um estoque que garantiu a continuidade do trabalho? Tiveram que parar alguns pedidos? Conseguiram achar formas alternativas de obter o produto? Como é que foi essa batalha? Olha, eu gostaria de esquecer essa fase, porque essa fase foi uma das fases muito complicadas da nossa vida. E toda a empresa de tecnologia sofreu muito com isso. Porque, primeiro, eu não sei se você lembra, a logística internacional sofreu um impacto tremendo. Ela está paralisada. Paralisou, muitos navios parados, e depois, quando retomou, aí é que foram grandes problemas. Porque aí quando abriu, todo mundo querendo produto. Então nós passamos muitos meses com falta de produto. Até em 2023... Tinha ainda esse problema? Sofremos um pouco desse Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. E também por causa do embargo americano à venda de chips, né, de semicondutores para a China.
Falaremos disso também daqui a pouquinho. Então, isso impactou a cadeia logística, né? O frete internacional era $1.000 e poucos um container, foi para $16 mil. Então, todo esse período foi um período em que nós tínhamos demanda da fibra ótica, do modem, de GPON, todo mundo estava querendo mais banda larga, e a capacidade produtiva não estava lá. Então, pior dos mundos. Hoje a gente está vivendo aqui um momento no mundo, né, do que é o nearshoring, né, que eles falam, né, de você pegar as capacidades produtivas da China e levar para outros lugares. O México, por exemplo, está recebendo muita indústria chinesa pela proximidade com os Estados Unidos e para descentralizar a cadeia produtiva. Só para entrar nesse assunto, porque também que é interessante o que você falou. O nearshoring está beneficiando muito o México, mas o Brasil também tinha que receber esses investimentos e essas plantas, né? Todo mundo falava, agora que a Rússia está ininvestível, por menos uma geração. A China está se fechando cada vez mais. A Índia também tem seus problemas. A África do Sul é muito pequena, só sobrou o Brasil de emergente. Sem dúvida. E o Brasil é um país ocidental, está no hemisfério ocidental, né? Um país mesmo mudando o governo, não tem problema geopolítico. Exatamente. Nada de geopolítico. Mas mesmo assim as indústrias não vieram no Brasil, pelo menos não vieram no tamanho, na quantidade que a gente esperava, né? Não vieram. Por quê, na sua opinião? Taxas. Impostos. Né? Na verdade, o Brasil hoje é um país, tudo bem, nós vamos ter a reforma tributária aí, foi aprovada e tal, mas a reforma tributária não reduziu a carga tributária. Então o problema não somente de modo em que se paga, mas de quanto se paga. Quanto se paga, né? Então, hoje você não tem nenhum incentivo para que venha a indústria de fora. Olha só. Eu brinco o seguinte, o Brasil é o único país do mundo que tem um imposto chamado IPI sobre produtos industrializados. Ou seja, como é que você quer industrializar o país se você taxa o produto industrializado? Então, foi criado, né, uma situação que não adianta. As indústrias que vêm com algum tipo de benefício para vender para o brasileiro, mas não para exportar. Então, eu tenho a impressão que esse é o grande problema. Então, nós não temos atrativos, a não ser o mercado interno, que é muito grande, é grande e é fechado. Né? Você vê as indústrias de carros elétricos aí que estão chegando aí no Brasil e tal, né? Estão chegando e estão com preços super atrativos. Por quê? Porque a capacidade produtiva lá da China está abundante. Então, isso tudo vai afetar o mercado nacional, mas a gente não tem nenhum benefício para exportar. Vanderlei, vamos continuar sobre esse assunto e retomando também a questão da guerra dos chips e também do nearshoring, mas antes disso vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o nosso segundo bloco aqui do BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já. E de volta aqui para o nosso segundo bloco do BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre tecnologia e estamos aqui em nossos estúdios com o CEO da WDC, o Vanderlei Rigatieri. Vanderlei, mais uma vez obrigado por estar conosco. A gente estava falando sobre essa questão das implicações geopolíticas e também da pandemia, né? Essa fitossanitária, a gente pode dizer assim, sobre a atividade da WDC. A guerra dos chips, né? Essa guerra fria, entre aspas, nova guerra fria entre Estados Unidos e China, que está criando problemas para a exportação de chips chineses mundo afora, ao mesmo tempo está criando problema para empresas chinesas produtoras de semicondutores, estava já faltando chips durante a pandemia, agora ainda mais, e está levando muitas empresas, especialmente de Taiwan, a criarem novas plantas em outros lugares, até por questões de segurança geopolítica em caso de possível invasão de Taiwan, entre outras coisas. Como que vocês estão enfrentando isso na WDC? Está faltando chip hoje no Brasil? Nos produtos, vocês têm uma série de produtos, de segmentos onde atuam, Sim. do automotive até painel solar, até questão de antenas.
Como que isso está impactando os negócios da WDC e o que vocês estão vendo para os próximos meses que poderia acontecer se essa guerra dos chips continuar? A gente sofreu muito, né, no pós-pandemia, porque as indústrias chinesas tiveram problemas de comprar chips americanos para fazer os seus produtos e eles reagiram. Então você vê hoje a indústria na China, ele não pode mais comprar o chip, né? O chip de alta performance, né, não é vendido para ele. Então ele teve que se adaptar a isso. Então eles estão investindo em desenvolver o seu próprio chip. Então várias indústrias estão já avançando nisso. Eles não têm acesso às máquinas para fazer o chip, que é de uma empresa holandesa, né? Você conhece essa história? Eles não têm acesso. Porque então, os americanos proíbem essa empresa de vender lá, né? E porque a tecnologia de nano produção é muito específica. E então eles estão se virando com o que eles têm de possibilidade. Agora, eu sempre falo, eles têm uma resiliência muito grande, é muito grande. Então, o que a WDC fez ao longo do 2023? A gente tinha alguns fornecedores com problemas de entrega e a gente foi trocando. Então, a gente foi cada vez mais próximo da Huawei, que não tem esse problema hoje, está super sob controle. Porque ela produz chip sozinha? Está desenvolvendo seu próprio chip e para várias coisas, até para o celular dela, porque ela não pode mais comprar o chipset da Qualcomm. Então, assim, a gente foi resolvendo esse problema para ter produto para vender. Claro. Né? Mas é sempre um desafio cotidiano. É um desafio cotidiano, porque é como você falou, até aquele livro, né, Guerra dos Chips, né, que eu recomendo todo mundo ler, porque muito vai entender o que é a nossa dependência de produtos dos semicondutores, né? Pedacinho de silício microscópico define a nossa vida muito mais daquilo que a gente imagina. Né? Que nasceu inclusive por causa da guerra, né? Para que as bombas acertassem mais inteligentes, né? Então, e aí a gente teve todo esse desenvolvimento, chegando a você ter chip em tudo, né? Celular, relógio, tudo na sua vida. Mas 2023, a gente ainda passou por isso, pelo menos dentro da WDC, desses atrasos de entrega, de falta de alguns produtos, um lead time muito grande entre você colocar o pedido na fábrica e ele te entregar. E aí a gente foi mudando o nosso portfólio para fabricantes que estavam muito melhor preparados. Como a Huawei, no caso. A Huawei. É interessante essa questão que você falou. A Huawei também não está sofrendo porque tem alternativas, mas a Huawei também está sendo sancionada de outra forma, né? Por exemplo, se não me engano, a Huawei não pode usar em seus celulares o sistema Android, né, do Google, se não me engano. Não pode. Tem outras formas, a Huawei também tem algumas limitações de vendas de produtos em alguns mercados, não pode importar algum tipo de insumos. E mesmo assim, hoje é uma das, se não a maior, produtora de telefones, de smartphones do mundo. Crescendo. Como que isso foi possível? Eles desenvolveram o seu próprio sistema operacional. Então a Huawei lançou esse ano o Harmony, que é o Android deles. Para você ter uma ideia, eles não podem nem usar o ERP, SAP, coisas desse tipo. Programas de gestão. Eles estão desenvolvendo o seu. Então a gente está vendo cada vez mais. O problema todo é que o que acontece é assim, quando você impõe sanções, impõe restrições, algumas empresas morrem. Porque não tem como reagir. Outras reagem com uma potência, com uma força muito grande. Então, assim, agora você tem um terceiro sistema operacional para ser exportado para outros países. Você tem chipset que vai ser exportado para outro país. Então, é incrível.
Por isso que a gente, aqui no Brasil, tem uma vantagem muito grande. A gente não tem esse tipo de disputas, né? Então a gente tem uma situação de poder escolher a melhor tecnologia, a que se ajusta melhor a você. Né? E você acha que o Brasil está indo em qual direção? Porque, como você falou, os americanos não têm 5G. Os custos dos telefones, dos smartphones feitos pela Apple, por exemplo, são muito mais altos daqueles feitos pela Huawei. Tanto que hoje o número de smartphones, se a gente pegar Apple, é menos de 30% no Brasil, se não me engano, últimas estatísticas que eu vi. E o grosso é smartphone Android, a maioria é chinesa. Sim. Ou coreana, Samsung, mas também tem um custo mais elevado. Né? Para um país de renda médio baixa como o Brasil, que tem problema então de fronteira custo, de renda, né? Exatamente. E também temos um problema de incapacidade da outra parte dos americanos de fornecer, por exemplo, as antenas de 5G da forma de que o Brasil precisava, porque a Ericsson não tinha condição, nem a Nokia, de fornecer para o Brasil a quantidade de antenas que o Brasil precisaria em tempos rápidos na época. Foi muito, a demanda foi muito rápida. Então só a Huawei de fato teria capacidade de fazer isso. Produtiva. Você acha que o Brasil está indo cada vez mais em direção de utilizar cada vez mais os sistemas chineses e nessa nova Guerra Fria seremos levados pelos aspectos econômicos e tecnológicos a nos juntar ao bloco liderado pela China e a deixar o bloco americano? Essa parte geopolítica, eu confesso para você que é imprevisível, né? A gente não sabe, mas eu vejo o Brasil muito mais neutro do que indo para um lado ou para o outro, né? Se a gente pensar, o Brasil tem uma situação muito confortável, porque eu não tenho problemas com nenhum bloco, certo? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor disso. Então, há produtos americanos que são muito bons e a gente tem que aproveitar isso e não fechar a porta. Assim como temos que aproveitar o preço, a qualidade e a quantidade né? de produtos chineses para fazer. Veja só, a nossa matriz energética. Né? Se a gente tivesse fechado a porta para a China, por exemplo, não teríamos energia solar disponível aqui no Brasil, que é o único produtor hoje dos painéis solares no mundo, né? Que passou por uma diminuição de preço enorme no ano passado. Então, o Brasil está se beneficiando disso. Está conseguindo gerar energia solar a um preço mais baixo. A um preço muito mais baixo. Falando essa questão dos painéis solares, você antecipou agora no nosso primeiro bloco que a China diminuiu no ano passado 75%, não vai que diminuiu, mas os preços caíram 75% em relação aos painéis solares importados no Brasil. A China tem uma superprodução, uma sobreprodução de vários itens. Aço, nesse caso também painéis solares, carros também, entre outras coisas. E os preços no mundo estão diminuindo ou até de forma natural ou até de forma artificial, fazendo dumping. Os chineses subsidiam a exportação de determinados produtos para escoar a exportação. No caso dos painéis solares, o que você espera para este ano, para o setor como um todo? Teremos um aumento da demanda no Brasil também por causa dos incentivos, o mercado livre de energia, muitas pessoas cada vez mais estão colocando painéis para vender também energia no sistema. Isso poderia facilitar, melhorar a demanda, ou você acha que a situação vai continuar complicada para as empresas que atuam nesse setor por causa dos preços baixos demais? Então, você tinha os distribuidores daqui no Brasil que estavam estocados por causa da alta demanda de 2022, que foi um boom. Quando entrou em 2023, teve um cavalo de pau no mercado, principalmente por causa da falta de crédito. O maior fator de impacto na demanda da energia solar no Brasil em 2023 foi porque a gente tinha uma taxa de juros muito alta e os bancos cortaram as linhas de crédito para o residencial, principalmente, e para as pequenas indústrias, pequenas empresas, para financiar a instalação dos painéis. Por que fizeram isso?
Olha, o que a gente soube é que eles fizeram muitos financiamentos no passado. E a inadimplência subiu? E a inadimplência subiu. A inadimplência subiu principalmente porque existiam projetos mal feitos, equipamentos de baixa qualidade, que você prometeu, né, você como consumidor. Vem alguém aqui, eu prometo a você 90% de redução da sua energia, da sua conta de energia. Aí você faz o investimento, compra o produto, financia. No dia a dia, você não está vendo esse 90%. Porque o produto não é bom, porque a instalação não foi muito bem feita. E aí você fala, poxa, eu fui enganado. O que ele faz? Para de pagar o financiamento. Aí a inadimplência aumentou muito. E os bancos seguraram. Esse foi um fator que diminuiu muito a demanda. No mesmo momento, a China estava super estocada, com capacidade muito grande de produção. O mercado chinês deu uma reduzida e eles começaram a baixar os preços. É oferta e demanda. E isso tem continuado. Não está parando. A gente não sabe onde vai parar. Daqui a pouco vai valer 1/10 o painel solar. Então hoje, eu falo o seguinte, hoje está ótimo para quem quer colocar comprar. Painel solar. Está o melhor momento de todos os tempos. Porque o preço está muito barato. Então hoje você tem um retorno do investimento que antes era de 36, 48 meses, hoje você está tendo um retorno de investimento de 24 meses. Então, puxa, ficou muito importante. E você sabe, Carlos, eu acredito muito nessa energia, né? Teve um estudo há alguns anos atrás que falou o seguinte, o Sol manda a cada 88 horas toda a energia que o mundo precisa. Olha só. É só saber captar. É só saber captar. Então, na verdade, olha que potência que nós temos, que está mandando de graça essa energia para o mundo. Então, por isso que eu falo, eu acredito muito. O que está acontecendo? Você também tem que ter um ambiente favorável, ambiente regulatório, né? Você mesmo falou das contas de energia. Hoje eu vi uma matéria que a demanda por energia tem subido no Brasil. Principalmente porque nós vivemos aí um calor infernal. Uma onda de calor muito grande. Então, ar-condicionados ligados, você tem uma necessidade de energia muito maior. Sim. As contas de energia residenciais quase que dobraram. Não porque aumentou a tarifa, porque aumentou o consumo. Mesmo, sim. Né? Então, nesse momento é que você vê que, puxa, se eu tivesse um sistema de energia solar em casa, podia deixar meu ar-condicionado ligado direto. Então, hoje a minha conta de energia, eu tinha uma conta de energia de mais de R$2.000, hoje é R$140. E é R$140 desde que eu coloquei o painel solar. Então, eu acredito muito. Só que o ambiente regulatório fica tentando, né, puxar a sardinha para o outro lado. Ah, não, as concessionárias não querem que você instale. Vai reduzir o consumidor, né? Então, tudo é uma questão de que você quer de plano para o país. Claro. Né? E eu acho que o Brasil tem uma capacidade de geração para exportar energia. Né? Pois mas justamente isso. Na Europa, o desenho da matriz energética e a chegada da energia solar e também da eólica foi um projeto de Estado. Foram os países que também com alguns subsídios, alguns foram pouco eficientes, alguns foram desperdiçados justamente pela péssima qualidade de alguns produtos e alguns projetos, especialmente muito mal feitos. Mas hoje, alguns países como a Alemanha ou a Itália, inclusive que tem pouco sol, mas a Alemanha tem uma matriz energética onde o solar está chegando, se não me engano, a 15% do total, por aí, né? Está indo nessa direção. A Itália também está com quase 20% da matriz que é solar já hoje. Entre solar e
e eólico. Você acha que o Brasil pode chegar, telegráfico porque tem outras 1000 perguntas para te fazer, você acha que o Brasil pode chegar a ter uma matriz solar parecida com a nossa matriz hidroelétrica, ou pelo menos diminuir a importância da hidroelétrica, aumentando a solar e ter uma matriz energética quase 100% limpa? Olha, se a gente imaginar que a gente tem a hidroelétrica com essa participação tão grande... Tem quase 70%, 80%. E né? que é uma energia limpa, certo? Então, nós temos uma situação privilegiada em termos de matriz limpa. Né? A termoelétrica é muito pouco hoje no país. Né? Carvão, muito pouco. Solar e eólico, aqui nesse país, ainda tem muito para fazer. Se você imaginar que a hora que liberarem as eólicas offshore, claro, nós vamos dobrar a capacidade instalada de eólico. Qual o grande gargalo? Transmissão. O Brasil tem a capacidade de geração de energia solar e eólica no Nordeste absurda. Mas essa energia tem que chegar. Onde se consome, que é o Sudeste, né? Então, essa é a grande charada desse processo. Então, a gente tem que ter mais linhas de transmissão, uma matriz de transmissão mais resiliente para aguentar essa carga que todo mundo precisa. Né? Então, você vê hoje, várias usinas estão sendo, não são aprovadas pela concessionária, porque a subestação que vai receber essa energia não tem mais capacidade. Então, não é que o nosso potencial de geração de energia é enorme. É muito, muito maior do que a gente pode imaginar. Por isso que eu vejo que o hidrogênio verde, né, que eu chamo que é a energia geopolítica. O hidrogênio verde, você exporta. Você bota ele no navio e manda para a Alemanha e ele vai gerar energia lá. A gente tem capacidade para fazer isso muito grande. Né? Então, por isso que eu falo que energia e comunicação andam sempre muito junto. Né? Desde a primeira revolução industrial, né, que começou as máquinas a vapor, o que fez com a tecnologia? Explodiu. Né? Então, na verdade, a gente precisa disso. Olha os data centers. Vamos trazer para o nosso mundo inteligência artificial, todo esse big data que a gente vive, que a gente precisa, nuvem, né? Os nossos aplicativos, as nossas fotos que estão guardadas, estão lá num data center. O data center é um tremendo consumidor de energia. A capacidade de energia elétrica, de consumo de um data center... É quase uma cidade, né? É muito grande. Então, esse é um gargalo que nós não temos. Porque então, a gente consegue produzir energia, produzir no local muito energia próximo. Sim. Entendeu? Então, eu tive um convite para visitar a China e fui para a Mongólia. Pô, você fala, mas o que você vai ter na Mongólia? Mongólia não tem nada. É o segundo estado mais subdesenvolvido da China. A Mongólia é interna, interna, né? Chamada Mongólia não o país não Mongólia. O país Mongólia. Aí você chega lá, o que aconteceu? Eles tinham vento, frio, temperatura super baixa, baixíssima umidade. O que eles fizeram? Incentivaram a criação de energia eólica e solar. Então a matriz eólica deles é quase 70% da energia que eles produzem vem da eólica e solar. Aí, onde que eu vou usar essa energia? Puxa, eu tenho... Quem consome muita energia? Data center. Legal. Então eles fizeram data center no local. Data centers lá. Então Apple, Alibaba, Huawei, construíram data centers. E aí falou assim, poxa, mas é frio. Ótimo, porque refrigera. O que eles fizeram? Pediram para a indústria desenvolver um refrigerador dos servidores usando o ar externo, que é super frio. A temperatura média deles é 4 graus. Só 16 dias por ano que se liga o compressor do ar-condicionado para refrigerar. Então, você percebe? Quer dizer, é isso que eu sempre falo. Quer dizer, a tecnologia, junto com a capacidade de se
inventar e planejar, é fantástico. Você está otimizando. Você está otimizando o seu recurso natural. Impressionante. Agora, vamos terminando também a nossa entrevista voltando um pouco aos aspectos geopolíticos, porque a gente falou guerra dos chips, a questão da ausência de insumos, essa nova Guerra Fria. Mas, por exemplo, o que a gente viu quando a Rússia invadiu a Ucrânia foi, de fato, a Rússia desligada do mundo em termos econômicos, foi levada a sair do SWIFT, a ser retirada do SWIFT. Em termos também de comunicação, basicamente a Rússia está isolada em termos de comunicação, ainda existe um acesso à internet, mas muitas coisas são bloqueadas, né? Satélites também. De fato, os americanos desligaram a Rússia do resto do mundo. Sim. Você acha que em caso de um conflito com a China, se isso seria um cenário possível, um conflito por Taiwan, entendo, mesmo se os americanos não entrassem no conflito diretamente, mas eles desligariam a China e eventualmente todos os países ligados à China, com a tecnologia do Huawei, com tecnologias, poderiam sofrer algum tipo de consequência? Ou você acha que isso não seria um problema? Vocês não consideram isso como um risco? Não, assim, como eu sempre falo, né? A gente não... Política é muito complicado, geopolítica é um negócio muito imprevisível. Mas eu não acredito nesse nível de conflito que se prega, que talvez seja o maior risco do mundo. Né? Há quem diga que se houver esse conflito, nós vamos passar por um maior risco do mundo contemporâneo. Mas eu tenho visto e tenho sentido que a guerra está indo muito, a guerra fria, vamos dizer assim, tecnológica, não está em ser eu vou lá invadir para pegar e ser dono, nada disso. Eu acho que eles estão indo muito mais pelo lado eu vou desenvolver aqui e, sabe, se vocês não quiserem me vender, eu vou fazer. Essa capacidade eu acho que é o que vai acontecer. A gente já está vendo isso nas coisas recentes. Eu não tenho acesso à máquina da Holanda, que é a melhor. Por que eu não vou fazer aqui uma máquina tão boa quanto a da Holanda? Talvez eles consigam. Vai demorar algumas décadas. Mais tempo. Mas essas máquinas, os investimentos são de dezenas de bilhões de dólares. E o problema é o know-how, né, o conhecimento dos engenheiros que devem elaborar questões onde não há possibilidade mínima de erro, né? Sem dúvida. Então, isso você acha que vai atrasar, então o desenvolvimento? Talvez eu acho que, assim, isso pode demorar, mas eu acho que eles vão perseguir esse objetivo. Então, é muito melhor para nós, humanidade. Não tem explosões nucleares à vista, exatamente, né? Então, assim, é como a gente viu a capacidade na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria de Rússia com os Estados Unidos. A Rússia tinha muito mais mísseis e bombas do que os americanos. Mas eles erravam, eles não acertavam o alvo. Então, o que aconteceu? O americano falou, eu não tenho tanto budget para fazer isso, eu vou desenvolver uma bomba que acerta melhor o alvo, eu vou gastar menos bombas. Então, eu acho que é uma questão desse nível. A inteligência artificial, por outro lado, eles estão super avançados. Né? A digitalização da China e da Ásia está indo numa velocidade muito grande. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar olhando e aprendendo. Sabe? Por que a gente não pode fazer? Então, eu vejo muito nesse sentido, sabe? Quem sabe no futuro a gente consiga também ter um desenvolvimento aqui no Brasil de alguma tecnologia vindo de lá ou até de inteligência artificial, né? Mas isso é assunto para um próximo papo. Wanderley, muito obrigado. Infelizmente nosso tempo se esgotou, teria 1 milhão aqui de outras perguntas para te fazer. Obrigado. E com certeza voltaremos a falar, sempre convidadíssimo, até para comentar os resultados dos próximos trimestres da WWDC. Tá bom. Voltaremos aqui na BMC, então, mais uma vez, obrigadíssimo, foi um prazer e uma honra tê-lo conosco aqui hoje no MC Talks. Imagina, para mim foi muito gratificante estar aqui com você, com vocês todos e poder trocar essas ideias aí sobre tecnologia. Obrigadíssimo, Wanderley. Obrigadíssimo também a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional.
Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.